Exemplo, grandes talentos, como o próprio Albert Einstein. Nós vemos, como eu falei, a Temple Grandin, o Steve Jobs, o Elon Musk. Então, são pessoas que a gente sabe, são pessoas que têm, com certeza, têm a superdotação, altas habilidades. O Elon Musk, sabidamente autista, então ele tem dupla excepcionalidade, entre outros. Nem todos tinham a dupla excepcionalidade, mas tinham altas habilidades, porque a gente vê esses grandes gênios aí, de fato, se destacando. O Albert Einstein foi expulso da escola, né? Então a gente percebe que há uma falta de compreensão mesmo dessas pessoas. Bem-vindos a mais um episódio do Formário Talks. Hoje vamos falar sobre um tema pouco explorado, mas cheio de descobertas: a superdotação e altas habilidades no autismo, o que ninguém te contou. E para falar sobre esse tema, temos aqui a doutora Kelly Oliveira, médica formada pela Unicamp, pediatra pela USP, alergista e imunologista pela Unifesp. Ela é referência nas redes sociais, fundadora do Pediatria Descomplicada, e ela também é escritora, palestrante, mãe e tem uma trajetória inspirada pela própria vivência familiar com autismo. Ela traz uma visão única que une ciência, experiência clínica e um olhar humano. Doutora Kelly, seja muito bem-vinda ao Formário Talks. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui novamente. E falar de um assunto muito bom, muito gostoso, que eu amo falar. Vamos lá. Então vamos começar. A primeira pergunta: altas habilidades e superdotação são sinônimos? Bom, o que acontece? Primeiro, que são conceitos muito semelhantes que nós podemos sim usar junto, porém, antigamente as pessoas associavam a superdotação apenas a uma questão de QI. Então, se a pessoa tinha um teste de QI elevado, ela era considerada superdotada. Depois, foram outras pessoas, outros estudiosos, que trouxeram conceitos mais amplos, que aí é como se a gente ampliasse mesmo o guarda-chuva para altas habilidades e superdotação. Porque outros testes de inteligência e outros testes que não só são somente o QI foram encontrados. E aí a gente entende que, por exemplo, altas habilidades é uma pessoa que pode ter uma habilidade de liderança na área de artes, música, não apenas a parte cognitiva ou matemática, as matérias, por exemplo, que nós temos na escola. E a superdotação seria mais ligada ao QI de fato. Isso, a parte cognitiva, ou essa área que seria estipulada pelos testes. Mas hoje a gente usa muito esse conceito mais amplo e usamos os dois termos como sinônimos. Isso. Tá. E aí uma pergunta que é bem importante é se a pessoa que tem altas habilidades ou a superdotação, como que ela faz para descobrir se ela está dentro desse perfil? Porque às vezes acontece isso, né? A pessoa, ela vê que ela é muito boa em alguma coisa, né? Então é aquela pessoa, vamos lá, um adolescente, que é aquele adolescente mediano, mas é muito bom em música, é muito bom em instrumentos. Isso necessariamente quer dizer que ele tem altas habilidades ou não necessariamente? Não necessariamente, e aí vem também da definição do que é altas habilidades, superdotação. É um conceito que eu gosto bastante e que é até um conceito um pouco mais recente e que foi ampliando, é o conceito da tríade de Renzulli, que fala justamente que você tem que ter 3 coisas, ou 3 habilidades, 3 quesitos, para você ser considerado superdotado e tendo altas habilidades. O primeiro é você ter uma habilidade inata, uma habilidade acima da média. De qual área? Uma área qualquer, uma área específica. Como eu falei para você, pode ser matemática, música, uma habilidade verbal. Verbal pode ser uma habilidade até mesmo com liderança. Então, uma pessoa que é um grande líder, que consegue falar bem, mover as pessoas para fazer algo, que tem, por exemplo, e aí entra funções executivas. Então, você percebe que tem alguma área da inteligência que chama atenção e que é desde muito novinho. E aí pode ser apenas uma área, Kelly? Sim, pode ser apenas uma área. Tá.
E Porque como o termo é altas habilidades, parece que a pessoa tem que ter altas habilidades em várias áreas e não necessariamente. não necessariamente. Tá. Inclusive, pode acontecer, e é o que normalmente acontece, que a pessoa tem uma habilidade muito grande numa área e às vezes um déficit em outra. Certo. Por exemplo, socialização, ou alguma área de funções executivas, por exemplo. Uma pessoa que tem uma habilidade absurda de execução em números, por exemplo, ou em música, e não consegue tirar carta, não consegue dirigir. Não consegue fazer coisas do dia a dia, né? Não Isso. consegue resolver um problema ali da vida, marcar um exame médico, fazer, operacionalizar a vida de alguma forma. E às vezes também uma parte que é prejudicada é a socialização, porque tem N motivos, né? Um deles é essa questão da pessoa não conseguir se expor, a parte de habilidades emocionais, às vezes também tem uma dificuldade, e pela discrepância. Ela é muito avançada, muitas vezes numa linguagem, numa área, e as outras crianças da mesma idade acabam sendo muito diferentes, então ela não consegue, ela não tem essa vontade de socializar. O que pode até ser confundindo com TEA, né, com transtorno do espectro autista, ou pode ter a dupla excepcionalidade, que eu imagino que a gente também vai conversar. Vamos terminar esses 3 temas que você estava falando. E aí eu vou voltar, tenho várias perguntas aqui, tudo que você falou para dar continuidade. É um tema que eu amo, inclusive foi até um capítulo do livro que eu escrevi sobre altas habilidades nas meninas autistas, né? Tá. E eu trouxe o exemplo de Temple Grandin, foi perfeito, autista com altas habilidades, impressionante. E aí, a primeira então, habilidade acima da média. A segunda é criatividade, porque não adianta você ter só uma habilidade acima da média, que às vezes é confundido, por exemplo, no autismo, que você tem o hiperfoco, não necessariamente uma alta habilidade, pode ter também, mas não necessariamente, pode ser só o fato de ser o hiperfoco no autismo. E essa criatividade, ela permite que a pessoa amplie esse talento, né, essa habilidade. Então ela consegue ter novas ideias, fazer novos projetos, executar algo novo e diferente, pensar em coisas que nunca ninguém pensou naquela área. Ou que a maioria da faixa etária, né, um adolescente tem ali uma performance muito diferente do grupo. Porque é isso que faz a pessoa performar, não necessariamente ela só gostar daquele tema, ela consegue ampliar aquele tema, ela consegue pensar em soluções. Sair da caixinha, né? Exatamente. E o terceiro é aquela força ou a maestria, é a força na tarefa. O que significa isso? É como se você tivesse aquela sede por finalizar, aquela coisa de você falar, eu preciso cumprir a tarefa. Então é a pessoa que vai até o fim. Ela pega aquilo e ela vai. Agora, sede por maestria, se ela quer fazer e ela finaliza. Agora, quando a gente fala de altas habilidades com comorbidade com TDAH? Porque aí é difícil, né? Porque a pessoa ela tem a criatividade, ela tem uma alta habilidade em alguma área, só que a finalização não consegue, né? Porque ela tem uma questão que vem junto. Isso é possível? Nesses casos é considerado uma alta habilidade ou não? Sim, é muito comum ter a dupla excepcionalidade, que nós chamamos da pessoa ter altas habilidades, e um transtorno de neurodesenvolvimento. Perfeito. Os mais comuns é o transtorno do espectro autista ou o TDAH, por exemplo. O que acontece? A pessoa pode ter algumas questões aí. Ela pode ter altas habilidades, essa alta habilidade, ela superar o TDAH, por exemplo, e se destacar muito porque ela consegue suavizar os sintomas, ela consegue, mesmo com o TDAH, executar muito bem. Então, nesse caso, as altas habilidades está acima, vamos dizer assim, sim, como se fosse realmente um degrauzinho do TDAH. Pode estar igual, ou seja, a superdotação e o TDAH estão ali, então assim, pode haver um prejuízo de fato, a pessoa, apesar de ter altas habilidades, ela não consegue finalizar, ou tem muitas ideias, e aí fica mais difícil dela conseguir executar de fato. E o terceiro é que a pessoa está abaixo das altas habilidades, então ela está tão prejudicada pelo TDAH, um TDAH muito intenso, né, muito grave, não medicado, não tratado, né, que nós sabemos que tem muitos, infelizmente, é por isso que a gente está aqui, para trazer informação, e é quase que a gente não consegue ver essas altas habilidades. A pessoa é tão incrível, e eu vejo isso em alguns pacientes meus, que eu já inclusive vi essa parte das altas habilidades. Eu tenho alguns pacientes superdotados, é até interessante, porque acaba que
falo que eu atraio um pouco, não sei. E aí eu consigo ver que tá tendo prejuízo. E quando a gente entra com terapia, o tratamento correto, nossa, essa criança voa, é impressionante. É interessante porque a gente sabe que é muito a comorbidade para superdotação, muitas vezes, né, assim, na maioria das vezes vem junto com sintomas de ansiedade, depressão, Sim, né, alguns casos com TDAH, e aí, quer dizer, a pessoa ela tem aquela alta habilidade, mas tem ali uma sintomatologia de depressão, é. né, não tratada. Então, a gente vê muitos casos, nossa, ele é um gênio, mas não sai de casa. Isso. Ele é um gênio, mas não se dá bem em trabalho nenhum, É. né. Ele é um gênio, super inteligente, mas não consegue se relacionar, porque alguma coisa acontece. Inclusive hoje um dos episódios que a gente vai gravar é sobre avaliação neuropsicológica, né, porque a avaliação ela traz muito esses dados pra gente de uma forma muito clara, de uma forma muito fácil de entender sobre o funcionamento como um todo. Perfeito, exatamente isso que acontece. Então essas crianças, elas precisam crianças, adultos, né, nós temos muitos adultos que se descobrem, com altas habilidades ou mesmo autistas com altas habilidades, TDAH com altas habilidades, e que eu falo que são muitas vezes talentos desperdiçados. Sim, Infelizmente o nosso país, enfim, é muito difícil, eu falo que a gente mal tá dando conta, né, dos do transtornos básico. de desenvolvimento, então essas crianças elas ficam, sem ter uma política pública ou até mesmo alguma coisa que possa fazer com que elas se desenvolvam. O meu intuito, o nosso intuito aqui é que elas cheguem no máximo do potencial delas, que elas voem. Eu falo, quem sabe vai ser os próximos inventores, os próximos gênios, os próximos presidentes políticos do nosso país e precisa aí trazer o suporte adequado para essas crianças, né? Tanto nessas áreas, mas como esporte, música. Eu acho que essas áreas elas são pouco estimuladas de uma forma geral, assim, né, e serviço para a comunidade, educação básica nem se fala, É, né, mas a própria cultura das escolas é uma cultura mais conteudista, né, que dá pouca vazão para a gente criatividade. trabalhar esses talentos, algo que nos Estados Unidos, por exemplo, faz parte do currículo, né. A gente vê, por exemplo, grandes talentos como o próprio Albert Einstein, nós vemos, como eu falei, a Temple Grandin, o Steve Jobs, como é o nome dele? O que do Tesla, agora o Elon Musk. Então são pessoas que a gente sabe, são pessoas que têm, com certeza, têm a superdotação, altas habilidades. O Elon Musk, sabiamente, sabidamente autista, então ele tem dupla excepcionalidade. Entre outros, nem todos tinham a dupla excepcionalidade, mas tinham altas habilidades, porque a gente vê esses grandes gênios aí, de fato, se destacando. O Albert Einstein foi expulso da escola, né? Então a gente percebe que há uma falta de compreensão mesmo dessas pessoas, porque elas têm uma forma diferente de ver o mundo. E aí você tocou num assunto muito importante, né, que é a dificuldade social, né, porque o assunto com o outro se eu tenho altas habilidades verbais, por exemplo, a troca com o outro é muito cansativa, É, né, porque a pessoa com habilidades, ela tá num outro ritmo, de pensamento, de ideologia, de raciocínio crítico, sim. né, então essa troca com o outro ela é cansativa e isso acaba influenciando ali na vida social, na interação social dela também. Eu tenho até crianças, assim, conheço adultos que iam mal na escola, que erravam por querer, assim, a prova, porque não queriam ser considerados, inteligentes, não queriam se destacar, eles queriam ser considerados, vamos dizer assim, normais, estarem ali, não se destacar. Ou mesmo por ser muito pedante e repetitivo o conteúdo, eles aprendiam rápido, viam uma vez o conteúdo, em 2 minutos pegavam o conteúdo na lousa, por exemplo, e já aprendiam, ficam ou bagunçando, e são os bagunceiros, Ou desinteressado. ou desinteressados e ficam lá olhando pra parede. Não, isso acontece muito. Tem alguns Desestimulados. pacientes que assistem a aula, vão bem, você vê os alunos estudando o mês inteiro, ele não estuda, ele vai e tira a mesma nota. Exato. Às vezes ele nem tira 10, mas ele tirou ali 7, 8, que nem a turma. E pra ele tá bom, porque não tem nem... Pra que ele vai se esforçar se ele, sem se esforçar, ele vai ter a mesma média que a turma, entendeu? Com isso. Eu imagino que você deve ter casos aqui. Tenho. E aí é difícil você estimular essa pessoa para ela performar mais, porque ela
tá ali numa zona de conforto, né? E isso vai impactando em outras questões da vida dela. Sim. Nesse caso, por exemplo, porque é tudo muito fácil, muito rápido. Então, ela começa a aprender alguma coisa, algum instrumento, tocar bateria, aprende rápido. Daí dá um mês, tá desinteressado, porque já... Então, é uma pessoa quase que insaciável. Isso, essa palavra, eu gosto bastante dessa palavra de ser insaciável, porque ela tá sempre buscando aprender o conhecimento, coisas novas. O que a gente não pode é isso, desperdiçar, porque essa pessoa ela pode virar um talento adormecido, ou pode mesmo ficar desestimulado. E eu acho que tem um mito importante, né, Kelly, que é assim, quando a gente fala altas habilidades ou superdotação, é como se a vida dessa pessoa fosse fácil. E não é. O que eu vejo aqui na prática clínica é que essas pessoas sofrem, porque assim, é difícil interagir com alguém que tem um QI menor que você. Ainda que você não saiba, mas nos dá match ali na conversa, né? A pessoa tá conversando num outro patamar de conhecimento e ali tá, de repente, numa roda de adolescente, falando aquelas coisas de adolescente, bobeira de adolescente ou de criança. Então, eu acho que esse mito é um mito muito perigoso, que a gente não pode deixar de falar, onde essas pessoas podem acabar caindo, sabe? Nesse lugar de que minha vida é fácil porque eu sou superdotado. Não. Junto com a superdotação vem uma série de outras questões relacionadas a transtornos mentais, né? Sim. Então, entra, por exemplo, aqui, se a gente fala de altas habilidades, superdotação isolada, essa questão de nós temos um programa ou até um acompanhamento pedagógico, um acompanhamento psicológico, para que essa pessoa possa exercer as habilidades dela no máximo potencial dela, que ela consiga entender que isso é algo muito interessante, muito bom, se sinta estimulada, mas ao mesmo tempo não vem aquela sobrecarga de responsabilidade que ela precisa fazer algo, ser o gênio e todo mundo fica, você é um gênio, você é um gênio, e a pessoa fica, né, existe uma autocobrança muito grande, e ao mesmo tempo a gente conseguir fazer com que ela se automotive, ela tenha essa motivação de querer mais, de buscar mais. Então, essa coisa de não ser fácil é porque eu acho que realmente né, não tem um acompanhamento que poderia ter, e essas pessoas ficam um pouco sem muito suporte, muito apoio. E o segundo ponto é se a pessoa tem um transtorno, dupla excepcionalidade, que muitas vezes é o que acaba acontecendo, a gente identifica mais rápido que elas têm um outro transtorno, então acaba buscando pela outra dificuldade, é muito desligada, voada, fica olhando pra janela, ou tem um hiperfoco aqui, não se interessa na escola, mas evolui muito bem e acaba que também fica apagado pelo transtorno. Eu tenho uma paciente que ela tem 9 anos, e ela agora já tá com 10, e eu acompanhei ela desde pequenininha, desde bebezinha, e a gente, assim, muito impressionada, porque ela sempre foi uma criança, até vai ajudar vocês a também identificarem aí um pouco, se tem na sua casa aí um superdotado, era muito questionadora, mas assim, um negócio de por quê, e assim, que exaure os pais num nível assim... Exaustivo, né? Por que eu tenho que dormir? Por que tem que ser isso agora? Por que eu tenho que comer tal coisa? Então assim, isso é cansativo, né? Mesmo que uma criança de 2 anos ou 3 começar a perguntar coisas que talvez não é o momento, né? 4, 5, começa a fazer essa parte, fica muito cansativo. E ela falou muito precoce, então ela nunca teve atraso de fala, nada. Inclusive falava assim, perfeito com 2 anos, mas tinha questões sensoriais muito importantes, de seletividade alimentar absurda, de questão do toque, de ouvido, de barulho, por exemplo, que aí entra um pouco a dupla excepcionalidade, né, do autismo, a questão de socialização, então era meio inconveniente, falava, mas não conseguia socializar, porque era um pouco inconveniente mesmo, não tinha aquela coisa do filtro, principalmente quando mais velha, né, foi crescendo, e aí com 9 anos, então o que aconteceu? A gente teve uma pausa aí nesse período, até perdi um pouco o acompanhamento, os pais também acabaram não continuando o acompanhamento comigo, e voltaram agora com 9, justamente porque queriam que eu tivesse esse olhar sobre o diagnóstico dela, né, que foi autismo, TDAH e altas habilidades. Putz, difícil. Ela fez uma avaliação neuropsicológica e, enfim, ela não se adaptou a algumas terapias, digamos, padrão, ou aquela coisa assim, vamos fazer o ABA, vamos fazer... Não que, obviamente, maravilhoso,
Mas assim, como ela era mais velha, já nova, aí a gente foi pro TCC. Tem que ser uma terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental. Com certeza. E aí, a gente foi trazendo, assim, ela conseguiu melhorar muito, mas ainda com muita dificuldade de socialização, a questão do enfrentamento. Então, ou ela brigava muito com as amiguinhas, ou ela fazia tudo pra agradar. E aí não conseguia ter esse meio E termo. os extremos nunca são bons, né? Exato. E a dificuldade da seletividade, assim, foi piorando. Então, é isso que a gente pensa, poxa, ela não tem nenhum déficit e tal, tá indo. Aí os pais vão levando. Tem essa questão, por exemplo, uma questão da seletividade alimentar, que foi indo, não que poderia, obviamente poderia ter sido tratado, mas fica muito mais difícil uma criança de 9 anos. Você tratar. Sim, você já tem aí 9 anos de reforçamento, né? Imagina uma criança que só come, sei lá, arroz, não come nenhum legume, nenhuma verdura, carne tem dificuldade, então. E até socialmente é difícil, né? Você já untária, que. E Kelly, uma coisa importante disso que você está falando, a questão da dupla excepcionalidade não necessariamente quer dizer que a segunda característica, vamos dizer assim, é boa. Não, é verdade, né? Porque hoje, se a gente falar que o pessoal está comemorando, fazendo, o que é? Festa de comemoração para saber o transtorno. Eu tenho TDAH, tenho autismo, chá revelação do transtorno, né? Que tem essa romantização como se fosse bom a pessoa ter algum tipo de questão de ordem de saúde mental, alguma neurodivergência, né? Como se não tivesse prejuízo, como se essa pessoa fosse tranquila a vida dela, que a gente sabe que não é, a gente que está na prática clínica, a gente sabe o quanto é sofrido e quantas barreiras essas pessoas enfrentam. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro que na dupla excepcionalidade não necessariamente é algo bom, no sentido de, né, porque altas habilidades parece bom na linha do que a gente vinha falando. Sim. Né? Então pode ser, essa segunda característica pode ser um autismo, um transtorno de humor, uma depressão, uma ansiedade, um TDAH, algo que também vai ter que ser tratado, né? E casar a terapia correta com o perfil do paciente, com o objetivo terapêutico. Então é bem complexo. Exatamente. Por isso que eu até acho que o tema que a gente pode falar é a questão da avaliação neuropsicológica. Essa, para crianças assim, principalmente com. Sim, essa é imprescindível. Imprescindível, assim, é extremamente importante. Eu estava falando com 2 pessoas exatamente sobre isso, 2 mães conhecidas, que os filhos são adolescentes, jovens adultos, e estão nesse momento de o que ele tem, teve alta da terapia, mas eu sei que não está bem. Eu falei, eu indico uma avaliação neuropsicológica, a gente precisa fazer um raio-x, assim, para entender o que está acontecendo, para conseguir ajudar essa pessoa. Eu falo que a avaliação neuropsicológica, quando ela é bem feita, ela é libertadora. Ela é libertadora, não é? Mas porque a família fica angustiada, não sabe ter alguma coisa, mas não sabe o que quer ajudar e não pode ajudar. A pessoa se sente ali muito diferente de todos ao seu redor, também não sabe o que ela tem, e a gente tem que cuidar para não ser um talento desperdiçado, que é o que você falou no começo. E essa criança, ela estava com tanto déficit do TDAH, da parte do autismo, que a superdotação ficou lá embaixo, né? Não conseguia. Não consegue chegar nisso. Tem tanta. Eu falo que a gente precisa limpar primeiro. Né? Você limpa o que tá mais. Tenho 3 questões aqui. Eu tenho autismo, eu tenho superdotação e eu tenho TDAH. O que tá me trazendo mais prejuízo no momento? Exato. É o autismo. Vamos trabalhar, começar por aqui. Limpou, aí você vai começar a ver sinais de TDAH, aí você vai trabalhar, porque assim, você tem que fazer algumas escolhas, né? Porque a pessoa também tem uma janela de horários na semana que ela consegue estar disponível para terapia. Uma criança já de 9 anos. Exato, uma agenda complicada. Foi muito legal, porque a gente ajustou as terapias dela, mandei também para terapia ocupacional, que eu precisava, questão de trabalhar sensorial. E tem bastante, né? Seletividade. Aí eu falei, poxa, vamos tentar colocar fono junto, fono alimentar, né, para trabalhar essa parte. A terapia, a TCC, a parte de socialização. Então a gente foi ajustando, a mãe ficou bem feliz. Também teve que entrar com medicação para o TDAH, principalmente, porque estava muito. Sim. E a gente conseguiu um bom resultado. Assim,
E no final das contas é o que a gente quer, né? Que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, que tenha menos sofrimento, que ela consiga gerir a vida dela com os recursos que ela tem e com os recursos que ela pode aprender em terapia, né? Kelly, pensando em crianças pequenas, né? Teria alguns sinais que a gente poderia elencar para falar, talvez ele seja superdotado? Olha, a gente fala de avaliação neuropsicológica para a parte da inteligência com os testes que nós temos, teste validado, WISC, tem outros também. Mas a partir de uns 5, 6 anos, né? 6 anos melhor, 7. Mas, por exemplo, a gente tem uma criança, normalmente com um avanço muito grande em alguma área. Então, por exemplo, falou muito cedo, a questão de aprendeu a ler e escrever, É muito bom em montar coisas. é muito bom em montar. É sempre a líder da escola, das amiguinhas. Por exemplo, tinha uma paciente minha que ela veio trazer uma questão pra mim. Ela falou: olha, eu preciso saber o que tem com a minha filha. Mas olha, eu não acho que ela é autista, mas tem alguma coisa, porque ela falava dessa coisa de ser muito cansativa, de assim, o questionar, então ser muito questionadora, até dificuldade de comportamento. Porque o que acontece? A gente acaba confundindo também com o autismo, e por isso que precisa de uma avaliação, porque não é tão simples assim você falar, olha, é superdotada, mas não é autista. É autista e superdotada. É muito complexo. Isso faz toda a diferença, né, Kelly? Aí eu falei, você precisa de uma avaliação neuropsicológica, mas eu acho que ela é superdotada, mas não tem o autismo. Porque na minha avaliação, eu já conhecia a criança, né, desde cedo, então eu já tinha acompanhava, né? E pelo que a mãe relatou, ela falou isso, de ser sempre líder, de querer sempre as coisas do jeito dela, da forma que ela fazia. Fala um pouco da rigidez, Entra né? um pouco, seria uma rigidez, mas é aquela coisa de você querer do seu jeito, de você questionar por que não. E você querer saber o porquê. Não é assim, você não é facilmente convencido. Eu não posso falar assim, por que não? Porque, sei lá, você tem que comer brócoli. Mas por que eu tenho que comer brócoli? Porque ele é verde. Não convence, entendeu? Porque tem a vitamina X, que é bom pro seu organismo precisa dessa vitamina. Exato. Não, mas é nesse nível de resposta que eles esperam, né? Exato. Mas você imagina, para uma criança comer o brócolis, você tem que contar uma história, ou Complexa, né? convencer por 30 minutos por que ela tem que comer o brócolis. E sempre fazer isso para cada coisa que você faz no seu dia. É muito cansativo pra mãe, pros pais. É engraçado que se a gente não fizer uma boa análise e sobretudo, tiver uma boa avaliação, essa criança pode ser vista num momento rápido como opositora, né? Sim, até um Tem TOD, é né? verdade. Então, e não é TOD, é outra coisa. E aí é muito complexo. Eu falo que o diagnóstico das crianças, né, todas essas pessoas que a gente trabalha, ele tem que ser feito com muito cuidado. Sim. Um olhar assim realmente único, individualizado, porque às vezes a queixa da mãe é essa, que ela reclama, que ela é opositora, né? Mas quando você começa a investigar, não é oposição. É um questionamento. É um questionamento por conta de uma alta habilidade, de uma superdotação. Com certeza. E essa criança aí a gente fez a avaliação e veio altas habilidades. E com foco mais em liderança e comunicação. Foi bem interessante, porque era justamente o que a mãe trazia, né? Ela falou, doutora Kelly, agora eu tenho que lidar com isso. Eu falei, vamos lidar para que ela se desenvolva, né? É uma habilidade, algo bom, de certa forma, assim, porque ela pode florescer da melhor forma. Não como, nossa, que questionadora, mas nossa, sempre tem que querer saber o porquê de tudo. Não, vamos trazer isso de uma forma, vamos usar ferramentas, porque dentro por exemplo, da terapia cognitivo comportamental, tem ferramentas. Tem muita estratégia, nossa. Então a gente vai munindo esses pais de ferramentas que eles até então não tinham nenhuma, ou dava tela, ou batia de frente, ou brigava, ou era uma dificuldade de comunicação, embate na escola. Aí, de repente, começa a munir de ferramentas na escola, em casa, e aí essa criança, você vê, nossa, ele é outra criança. Kelly, pra gente finalizar o nosso bate-papo, falando um pouquinho de altas habilidades, superdotação em autismo, quais são os maiores desafios, na sua opinião? Olha, eu vejo que o principal desafio talvez seja realmente o diagnóstico, porque o que acontece? Esse autismo, ele pode mascarar,
Ele pode estar mascarado por uma alta habilidade que compensa o autismo. Isso. Então, é difícil até a gente fazer o diagnóstico de uma criança autista e altas habilidades. É difícil mesmo. Cedo. Na verdade, é mais difícil por quê? Porque essa criança, ela vai superando, ela não vai apresentar aqueles sintomas, no sentido de ali, clássicos, pezinho, atraso de fala, a rigidez. Ela vai fazendo os pulos dela, aí entra um pouco até do tema do autismo em meninas, que pode acontecer também, mas não só em meninas, em homens também, claro, porque a gente não tá falando de autismo. Mas tem essa sutileza de que, puxa, ela vai super bem, fala tudo como essa menina incrível que eu conheci e não conseguia socializar. Tinha muito embate, não falou tudo, conseguia ter uma conversa assim super desenvolvida, mas na hora que tinha ironia, que era, ela tinha chacota, às vezes até zoavam ela na escola, ela não percebia. Então, assim, eu falo que é um desafio diagnóstico, porque de fato, gente, essas crianças têm sofrimento. Sim. Elas sofrem porque elas têm um déficit e elas ficam o tempo todo compensando, né? Tentando compensar ali. Isso no começo da vida adulta, né? Dificílimo, porque aquele aluno, geralmente, se ele tem altas habilidades de superdotação, é aquele aluno que não teve problema escolar. É aquele aluno que chegou, né? Aquele jovem que chegou na faculdade mais tímido, que prefere ficar em casa, que não gosta muito de estar com as pessoas. Exato. Mas que quando ele tá ali, ele passa desapercebido. Não é o mais enturmado, o pessoal não chama ele para as grandes baladas, mas ele tá ali, ninguém percebe que ele tem alguma coisa no sentido de uma inadaptação. Sim. E o quanto isso é sofrido, porque essa pessoa ela sabe que ela é diferente do grupo, só que ela não sabe o que ela tem. Exatamente. Né? É a autopercepção, né? Então, entra o diagnóstico e entra, eu acho que principalmente os desafios de transtornos mentais. Sim, ainda mais no começo da vida adulta, né? Vida adulta, porque Depressão, ansiedade, toque, até ideação suicida. Sim, muito comum em casos como esses, né? A gente vê casos, infelizmente, assim, tristes, de situações assim, que pessoas que não conseguem pedir socorro. Sim. Porque não enxergam, né? As pessoas não veem o sofrimento, mas o sofrimento tá ali, ele existe. Então, se eu puder falar algo, assim, eu confio tanto, assim, eu consigo ver o tanto que os pais, e a mãe principalmente, tem essa percepção do seu filho. E eu vejo que as mães, elas têm esse feeling, né? Elas têm, né? Eu falo isso muito para as mães. Às vezes elas chegam aqui, é porque a psicóloga deu alta, a psicóloga... Falei, ninguém conhece melhor seu filho do que você. Se tem algo te incomodando, vá atrás. Você tem que procurar, a gente tem que ser incansável, né? Eu falo pra sua mãe também. A gente é incansável, né, com eles. Porque a gente tá vivendo ali no dia a dia. A gente sabe quando alguma coisa não tá legal. E perceber até isso, porque, poxa, meu filho é tão inteligente, mas sofre, mas tem coisas, tem alguma coisa que tá errado. Essa mãe falou, poxa, tem alguma coisa que eu preciso descobrir, eu não sei o que é, mas eu preciso. Então, buscar ajuda, porque no lugar certo, óbvio, foi lá, e às vezes passa por mais de um profissional, e às vezes eu falo isso pros pais, porque até dói isso, né? Chama de louca, você que precisa de terapia, já tive situações para as mães relatando. Aí a mãe fala, me chamaram de louca quando eu falei que minha filha tinha alguma coisa. Sim. Falaram que eu ia precisar de terapia no meu filho, que era coisa da minha cabeça, que não sei o quê. Só que as mães sabem, os pais, principalmente a mãe, ela sabe, ela sente ela tem aquele sentimento. Então, se alguma mãe estiver assistindo isso e se estiver se identificando, procura ajuda mesmo. Aqui a Formare tem essas avaliações, a gente tem tantos recursos que podem ser usados para que o seu filho fique bem. E tem uma melhor qualidade de vida, né? Porque ninguém precisa sofrer. Ou até mesmo adulto, né? Eu tô recebendo muitos adultos, Kelly, muitos. Tá vendo? Executivos, muitos adultos em nível de suporte. Olha. Eu fico muito feliz, né? Porque o propósito do podcast é justamente a gente ter conteúdo de qualidade, trazer pessoas de referência para que a informação chegue. E as pessoas conseguirem, né? Você tá no sofrimento, você ouve um podcast e aquilo te traz uma luz no fim do túnel. Nossa, tem um caminho para seguir, né?
por onde eu começo, eu acho que é muito significativo, é libertador mesmo, né? Então a gente vê esses adultos. Então, às vezes, a mãe se começa a se enxergar, tá tão focada no filho que se esquece, mas muitas mães de autistas podem ter também, podem ser autistas. Sim. Pais, enfim, isso aconteceu até num caso que eu tenho pacientes, né, assim, que a mãe fez diagnóstico de autismo depois de eu ter feito o diagnóstico do filho. Inclusive, eu falei, olha, Isso acontece muito, né? você precisa procurar. E eu já sabia que ela era autista, só precisava do papel, mas eu falei, olha, vai buscar. E é um processo, né, Kelly? Uma coisa é você falar que a pessoa é autista e a gente tem, né, consegue identificar isso numa primeira conversa. Mas num adulto que viveu ali 40, 45 anos, de uma forma, e isso cair de paraquedas, você precisa construir isso, né? E eu acho que o processo da avaliação, a pessoa vai entendendo o que vai acontecendo, tem uma coisa um pouco mais palpável, né? Inclusive, eu percebo muito aqui que quando a gente faz as avaliações neuropsi, os pais gostam dos filhos, adolescentes, enfim, ou início da vida adulta, os pais começam a se identificar e falam, não, eu vou fazer uma pra mim, porque assim, eu gostei muito do processo e eu acho que também quero entender o que eu tenho, né? É um processo muito grande de autoconhecimento, essa avaliação. Até tem gente que fala que a gente não tá preparada, ainda tem pessoas que não estão preparadas. É verdade. É libertador, de fato, porque você consegue ser muito assertivo na terapia. Não serve pra você ter um papel e falar, mas serve pra autoconhecimento, pra você saber como você pode trabalhar isso, quais áreas que você precisa de ajuda. Exato, e você aceitar definitivamente, né? Tem muitos casos de altas habilidades com depressão. Não é depressão, é meu jeito. A hora que você vê, você fala, não, é isso. Então você aceita a medicação, você aceita tratamento. Fica difícil você negar com uma coisa tão palpável, né? Quando os pais trazem os filhos, ou adolescentes, ou jovens adultos, para fazer o processo de avaliação neuropsi, e eles acompanham o processo e venham no resultado, a gente faz uma reunião de devolutiva, a gente conversa com o psicólogo, com o psiquiatra, com a escola, com os pais, com a babá, com todo mundo que faz parte da vida dessa pessoa. E eles entendem o que muitas vezes eles falam, eu quero fazer esse processo em mim também, porque eu percebo que eu tenho alguns desajustes que eu sempre achei que era o meu jeito de ser, mas isso me incomoda ou não me incomoda, mas incomoda as pessoas que convivem comigo. Então eu tenho tido muito essa procura, né? Eu acho que o processo da avaliação neuropsi, eu falo que ele é libertador porque ele te dá uma diretriz, uma orientação por onde você deve seguir. Quem sabe agora os adultos ouvindo esse podcast vão também buscar ajuda. Sim. É muito importante para eles também. Kelly, obrigada. Foi um ótimo episódio. Acho que a gente trouxe aí uma visão bem interessante do que né, do que são as altas habilidades, superdotação e como que as pessoas podem buscar ajuda para se encontrar em relação a isso. Perfeito. E contem com a gente, contem comigo também para poder ajudar vocês nesse processo. Terminamos aqui mais um episódio do Formare Talks. Espero que vocês tenham gostado e sigam a gente no YouTube, Deezer, Spotify para receber mais conteúdos como este.